Olá, meus caros! Momento da política no ar. Vamos falar sobre o episódio do Moro na CCJ, esclarecendo alguns pontos, respondendo algumas perguntas dos parlamentares, até que chega um dado momento e há ali uma treta que faz com que a sessão seja até mesmo encerrada e o Moro venha sair da mesma. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. O senhor deputado Glauber, né, já muito conhecido, da ala da esquerda, PSOL e tal, fez uma analogia à decisão do próprio Moro com relação ao Lula. E a analogia que ele fez foi do árbitro de futebol. E ele vai construindo a fala até que no final ele chama o senhor Moro de larápio, para não dizer outra palavra. E começa a balbúrdia, a confusão, a desordem. E um fica dizendo, quem é o larápio? É o fulano lá, o Lulu, Lulu, Lalá, né? E começa aquele fuzuê todo. Depois, quando o Moro sai, começam a dizer, larápio, fujão, fujão. Eu não sou aqui nem de direita nem de esquerda. A minha opinião sobre esse caso é o seguinte, que é uma vergonha parlamentares que estão lá com os nossos impostos para estar fazendo picuinha, ideologia, seja A, seja B, e não defendendo os interesses do Brasil, da população, do povo. O povo não quer saber se Lula é inocente ou é culpado. A maioria do povo brasileiro quer saber é de ter emprego, segurança, comida para comer, previdência, educação, saúde, melhorias no SUS, em hospitais e etc. Mas eles estão lá para criar o caos. Quando não é de um lado, é do outro. Tivemos também, lamentavelmente, uma picuinha, foi até muito mais forte, chegou em dado momento e, às vezes de fato, entre membros da própria direita, MBL, e a outra ala que é mais direitista, ligada ao Olavo de Carvalho, na última passeata, ou na última chamativa para ir para as ruas, dia 30, agora que passou de junho. Coisa feia. Um xingando o MBL com palavrão, aí vai um dos irmãos lá, o irmão que criou o MBL, chamado, o apelidado de Salsicha, e rasga cartaz e aí começa a dar confusão. Se a gente for analisar, aquela manifestação também é uma manifestação inócua, que não produz efeito. Quem acompanha meu canal desde sempre, vamos dizer assim, desde quando ele era pequenino, sabe que eu sempre fui contra esta reforma do Paulo Guedes. Eu sou a favor da reforma da Previdência, mas não essa proposta, colocar capitalização. Isso é um absurdo. Nós brasileiros estamos refém dessa palhaçada toda, desse picadeiro, desse teatro, desse cinismo de parlamentares, de políticos, meia pataca, de movimentos e meia pataca, porque eles dizem que estão a favor do povo. Na realidade, estão a favor do seu próprio povinho, dos seus, e não do povo no geral. É lamentável, meus caros, possamos ter esse senso crítico do que posicionar de uma maneira ou de outra, sendo de uma ideologia ou de outra, porque isso não garante melhorias para o Brasil. Garante a divisão, porfias, que são, para aqueles que são cristãos, obras da carne. Conflitos. Porfia está lá. É obra da carne. Paulo exorta. Ah, mas você está dando uma de isentão? Não é isto. Eu estou vendo, percebendo que não adianta, falar. Não adianta briga. Adianta sim ação. O governo que aí está conseguiu sim por alguns fatores chegar ao poder. E um deles foi sim a questão de ser favorável ao povo, entre aspas, de antipetismo, de fato fazer uma mudança que no momento a gente está tendo pequenas mudanças e o povo voltou exatamente crendo nessas mudanças que no momento a gente não vê. Estamos percebendo a velha política. Ainda, lamentavelmente, porque Bolsonaro em 2017, com relação à reforma da Previdência, disse que não ia aprovar a reforma do Temer. Agora ele quer aprovar a reforma do Paulo Guedes, que é muito mais austera do que a do Temer. Porque os babacas aí dos YouTubes de direita, com todo respeito, eles não sabem de economia, eles não estudaram a proposta da reforma. Eu estudei. Vou deixar no link da descrição ou no card desse vídeo, porque está aí no canal. Eu li as 66 laudas, páginas da reforma. Tem pontos muito importantes, muito bons. Não é toda
a reforma, que é ruim, a proposta no caso. Mas questão do benefício da prestação continuada, a questão da capitalização. E tanto é verdade que eu tinha razão quando critiquei que barraram, né? Não vou mais tirar o benefício da prestação continuada com 65 anos, de um salário mínimo. Pelo menos estão lutando para isso. E já está até tendo um certo adiantamento ser favorável a esse posicionamento de não tirar. E com relação à capitalização. Só que a capitalização tem um porém, ela pode ser colocada mais tarde por uma lei ordinária. Claro que tem também outras ações, outros meios jurídicos para questionar essa lei ordinária. Mas aí você percebe o contrassenso. Do outro lado, fico com essa questão de Lula, 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 Lula. Contrapartida, o povo fica sofrendo, fica refém, fica preso dessas ideologias. O Lula é tão inocente assim, mas por que tem tantos processos contra ele? É só esses 2 que ele foi condenado ou tem mais? O Lula é inocente assim, mas o STF não deixou ele solto. O STF negou a soltura dele por 3 votos a 2. Preliminar. E aí? Era o Moro que é o culpado? Foi o Moro que colocou ele lá dentro? Da prisão em Curitiba? Ou foi os seus atos? É algo a ser pensado, mas essa gente não pensa, né? Eu não tô aqui para defender nem A nem B, tô para dar minha opinião. Porque política é isso aí mesmo. Se você não tiver senso crítico, você está refém dessas pataquadas, dessas insanidades, dessas brigas, picuinhas que não levam a nada. Não contribui para o Brasil em nada. Não ajuda em nada. O Green, lá o Greenwald, o que o Greenwald lá revelou de vazamento. O Green é suspeito. Outras coisas também. É militante. Agora, se viesse alguém ter acesso a essas informações e vazado e não fosse militante, não fosse nem de uma ideologia nem de outra, poderíamos considerar. Mas é militante. Inclusive, estão questionando as próprias mensagens que podem ter sido editadas. Não poderia o hacker ter feito aquilo. E isso é uma norma brasileira, porque tem que ter ordem judicial para quebrar o sigilo de conversa, do que quer que seja. O mesmo está sendo também investigado, que ele é casado com o Dave Miranda, que é do PSOL e que substitui Jean Willis. Então o povo não vê as informações e vai atrás, né? Claro que eu estou falando aqui para pessoas que não são apegadas a partidos, que não estão filiadas a partidos, ou que não tenham ideologia, porque aquelas que têm a gente sabe que vão continuar naquela questão ali, até porque ganha dinheiro. Às vezes eles sabem que estão errados, mas eles vão naquela luta até o fim, porque é o que eles escolheram para a vida até o fim da vida, né? O que me causa asco é ver cristãos nessa degladiação toda desse sistema corrompido, putrefato, nauseabundo, que serve para punir o pobre. Tudo isso a gente sabe muito bem, tem envolvimento de quem? Dos senhores do mundo. Os banqueiros são todos poderosos. Quando não há, olha só, quando não há empréstimo de um banco, e sobra a reserva de caixa, vem o Banco Central remunerar o banco. Porque você sabe, quando você pega um empréstimo no banco, você vai pagar 3 vezes mais, 2, 3 vezes mais. Um carro financiado, você sabe quanto paga. Uma casa financiada, você sabe como paga. A minha casa, a minha dívida, né? E aí? O governo Lula não foi favorável dos bancos? Cai nessa, né? Cai nessa. É o governo Bolsonaro que é favorável ao banco. É só o Paulo Guedes. Não. E de sempre. Os bancos no meio. Seja numa vertente ou de outra. Tirar o IPI para comprar um carro 72 vezes. Minha casa, minha dívida. Um FIES. Você vai, depois de concluir os estudos, ter que pagar. E dentre outros programas aí, né? Acordem, povo. Um abraço, dê o seu like e até a próxima.